Olá pessoal, aqui é o Davi Silva. Eu e a Fabiana estamos aqui para vocês, para fazer esse trabalho que o Atom nos aconselhou, que a espiritualidade nos pediu para colocar uma forma de pensamento do Pleiadiano Atom. Nossa intenção aqui não é passar por cima de nenhum pensamento, por nenhum dogma, por nenhuma doutrina. Aqui estamos colocando a posição do Atom nas perguntas que foram feitas aos espíritos. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Fiquem com Deus. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? É a mesma força, mas não com a mesma potência. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Há uma diferença. A centelha existe em tudo que é vida, mas no corpo mais aprimorado para a vida existe a alma. Qual a causa da animalização da matéria? Alma. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É matéria organizada pela frequência divina que existe em cada corpo. O humano é representado aqui na Terra pela força do Criador, que vocês chamam de alma, a centelha divina. Agora, o corpo necessita da alma para viver. Somente o corpo se torna um corpo vegetal, sem vida, sem moral, sem inteligência, e assim o corpo é vegetal. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? Assim como já formou 7. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? O princípio vital reside na força interna da criação que é ligada com tudo o que existe, fonte da própria luz que existe, fonte do próprio amor que gerou a própria luz. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Não, o princípio vital em essência é para todos, mas o princípio vital para o corpo que rege a inteligência e experiência do Criador como as suas próprias escolhas é diferente, porque a potência de alma ainda se manifesta em maior velocidade de vibração para vocês compreenderem, com maior inteligência. É essa a diferença de escolhas. Mas a centelha de essência existe em tudo que tem vida. E tudo que tem vida tem alma, um pouco mais sutil e um pouco mais densa, menos potente e mais potente. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? A vitalidade, ela é infinita. O que muda é a realidade. Vocês aqui acham que parte para outras realidades e desencarnam, mas aqui para quem fica vocês partiram, mas para aqueles que partem a vida é imortal. Desta forma vocês continuam existindo. Por isso que ainda há muitos seres que nem sabem que desencarnaram. Podemos dizer que a vitalidade permanece latente quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? A vitalidade continua em vida, mas a vida não existe mais ali naquele corpo por centelha divina. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? É o final de missão de vida, aonde aquele ser não precisa mais estar naquela realidade para cumprir determinada missão ou processo evolutivo. Assim que esse processo evolutivo é terminante, esse ser é levado à realidade que o Criador destina. Por que uma lesão do coração mais que a dos outros órgãos causa morte? Por causa que é o coração do Criador. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Ela continua em essência divina, mas sem a alma. Tudo contribui para o processo evolutivo. Essa energia, ela é recomposta aonde a natureza precisa de uma força, de uma cura, de uma recomposição a nível mineral, vegetal ou em todos os outros reinos. Essa essência ela é utilizada por vibração.
Dessa forma, essa vibração é constituída por aquele elemento que se dissolve do corpo biológico, continuando a existir, mas em estado diferente de vibração. A inteligência é um atributo do princípio vital? A inteligência, ela é intelectual, da mente do Criador, da mente de Deus. A inteligência material é do princípio vital. Qual é a fonte da inteligência? A fonte da inteligência, ela é material e divina. Pode-se dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Se você manifesta a sua inteligência intelectual na matéria, entenderá apenas aquilo que estuda, aquilo que vê. Se você manifesta a sua inteligência moral e do sentimento do ser que vocês chamam Criador, você compreende com complexidade aquela inteligência material. Agora, se você funde a inteligência física, material, com a inteligência do sentimento, você vai entender como a inteligência é constituída. O instinto é independente da inteligência? Instinto é a reação da emoção quando está oscilante. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e onde começa a outra? A inteligência, quando você percebe pelo instinto que você está tendo atitudes, muitas vezes vocês não conseguem domar as suas atitudes. Então, essa inteligência é a inteligência material. Mas quando vocês conseguem unir a inteligência material com a inteligência moral do seu sentimento, da sua alma, você avalia cada atitude que você está tendo por emoção. E naquele momento você consegue ter a paz interior que necessita, porque você pensa na paz interior. E nessa paz interior, a busca só acontece quando você tem a fusão da inteligência e buscar aquele ponto de concentração que vocês precisam. É correto dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. As intelectuais e instintivas devem ser colocadas de uma forma aonde vocês unem elas aqui na Terra. Mas se vocês utilizam o sentimento mais profundo, vocês compreenderão que aquilo que está aqui é o que está dentro de vocês. Dessa forma, o instinto não pode ser maior do que o próprio sentimento. Por que a razão não é sempre um guia infalível? A razão lidera a posição do ego. Então, quando o ego é maior pela intelectualidade e o sentimento é esquecido, o sofrimento é maior. Terminamos mais um.